Boa noite, meus amados irmãos e irmãs da Missão Batista Independente, este abençoado canal. Eu, pastor Érico Lustosa, com o nosso querido irmão Eduardo Levita, Eduardo Lustosa, aqui amavelmente recepcionado no lar do nosso querido amigo, colega, nosso irmão em Cristo, professor doutor Rodrigo Jugman, o Jugman do bem. Ele é professor, doutor em filosofia, filósofo na Universidade Federal de Pernambuco. E estamos hoje aqui para conversar com esse homem que aqui em Pernambuco é uma resistência contra os nefandos planos da esquerda, de dominação do marxismo cultural. Dr. Jugman, o Jugman do bem, está como um baluarte aqui de resistência da direita, da verdadeira direita, um homem impoluto que trabalha por uma política digna, por uma forma honesta de se viver e de se perpetrar e passar o conhecimento para a nossa civilização. Professor, antes de mais nada, queríamos agradecer ao senhor. Muito obrigado por nos receber aqui. Eu é que agradeço, pastor. E o senhor podia se apresentar aos nossos irmãos da Missão Batista, o povo cristão aqui em Pernambuco? Com o maior prazer. Boa noite, amigos. Meu nome é Rodrigo Jungmann. Como foi dito, eu sou professor de filosofia na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz meu doutorado nos Estados Unidos e, tendo concluído, eu voltei ao Brasil para seguir carreira acadêmica no Brasil. Passei uns 3 anos, mais ou menos, como professor, pouco mais de 3 anos, como professor na Universidade Federal de Sergipe. E depois, mediante concurso de provas e títulos, eu fui admitido como professor da Universidade Federal de Pernambuco. E de alguns anos a esta parte eu me tornei relativamente conhecido por ser um dos raríssimos professores conservadores, não só da Universidade Federal de Pernambuco, mas de modo geral, da Universidade Brasileira. E na verdade foi uma situação que eu não busquei, porque tudo surgiu de uma maneira um tanto acidental. O primeiro evento em que foi chamada a atenção sobre o meu nome foi um evento sobre marxismo cultural lá na Federal de Pernambuco, em maio de 2016, portanto já há quase 2 anos e meio, que na verdade nem foi iniciativa minha criar, foram alunos que pediram que eu encampasse o evento. E, como se sabe, este evento foi invadido por militantes de esquerda lá da universidade, inconformados com o fato de que naquele ambiente, naquele evento, estavam sendo feitas críticas ao marxismo, em particular ao marxismo cultural. E desde então foi uma sucessão de acontecimentos em que muitas e muitas vezes eu fui hostilizado por pessoas de esquerda por não professar a ideologia que é dominante no meio acadêmico. Isso aconteceu, por exemplo, em agosto de 2016, quando, num debate com o cartunista Carlos Latuf sobre a questão Israel-Palestina, ele defendia a Palestina, eu defendi Israel convictamente. Amém. E fui extremamente hostilizado lá por pessoas presentes ao debate. Em outubro do mesmo ano, 2016, eu fui praticamente enxotado da FAFICA, Faculdade de Filosofia de Caruaru, num evento sobre Escola Sem Partido, do qual eu fui basicamente expulso porque eu ousei criticar o assim chamado patrono da educação brasileira, que é o Paulo Freire. De forma gerada. Num determinado momento, aí eu havia criticado Paulo Freire e um dos professores da casa simplesmente tirou o microfone da minha mão e disse que não admitiria críticas a Paulo Freire naquela instituição. Nossa, quanta democracia, hein, professor? Pois é. E, enfim, há vídeos de tudo isso. É um pluralismo de ideias.
Na saída eu fui basicamente enxotado lá daquela instituição em Caruaru, aos gritos de fascista, fascista, fascista. Que é o que a esquerda sempre grita, né? Mesmo sem ser capaz sequer de definir o que é isto. Em dezembro daquele ano, minha sala foi invadida e depredada durante as ocupações ilegais, quando várias universidades foram ocupadas em protesto pela chamada PEC dos gastos públicos, que a esquerda na época chamava de PEC da morte. E, bom, as coisas foram acontecendo. No ano passado teve o notório episódio da exibição do filme Jardim das Aflições, Professor Olavo, sobre a videoobra do professor Olavo de Carvalho. E uma vez mais foi aquela confusão tremenda, né? E, no caso, não apenas eu fui hostilizado, mas toda a plateia ali presente. E houve uma situação realmente que poderia ter sido mais grave. Ainda assim, uma das pessoas que tinham vindo para ver o filme foi atingido com algum objeto contundente e teve um sangramento, um fio de sangue escorrendo da nuca até o pescoço. E desde então minha vida tem sido isso. E a coisa mais recente foi agora no começo desse mês, quando também lá na universidade foi exibido o filme sobre Bonifácio, fundador do Brasil, em que eu fui hostilizado no começo do filme, sempre aos gritos de fascista e coisas do tipo, nazista, essas coisas todas, né, que eles dizem. E no fim do filme, quando algumas pessoas já haviam se retirado, houve um rapaz lá que levou um ovo na cara e ficou todo sujo, etc. A mim, pessoalmente, eu tinha me dirigido à cantina para fazer uma refeição, porque eu ainda iria dar uma aula na noite daquele dia. E eu fui à cantina fazer uma refeição, porque eu estava com fome. E o pessoal da esquerda ficou... Tudo isso está no YouTube, tanto na saída... Enfim, na verdade, todos esses eventos estão no YouTube, no meu canal, que tem o meu nome. Exatamente. Lembrando isso, o professor Rodrigo Jungmann tem um canal, se inscreva no canal do professor Rodrigo Jungmann. Lembre-se, nós estamos com o Jungmann do bem. Obrigado. E nesse último evento, que assim, no tocante à minha integridade física foi o mais grave, né? Porque houve uma hora em que o pessoal da esquerda estava ali junto das janelas da cantina, me xingando de fascista e dizendo que professor fascista não passará. Enfim, essas bobagens todas que a esquerda grita nessas horas. E a coisa chegou a um ponto que vieram 3 senhores da segurança da universidade dizer que me levariam para casa escoltado na viatura policial, na viatura da segurança universitária, porque não estavam com condições naquele momento de garantir minha integridade física. Então minha vida desde então tem sido isso. Para vocês terem ideia, inclusive o Eduardo, que está aqui presente, é testemunha disso, porque ele subiu ao andar em que eu tenho a minha sala. No meu gabinete de trabalho eu mandei fazer um portão gradeado para que esse pessoal de esquerda não possa invadir novamente, né? Forçar a porta e invadir a minha sala de trabalho, onde eu tenho vários livros, etc., um computador. Enfim, e é isso. Estamos aí na luta e seguimos na batalha. Pois é, gente, é porque existem aquelas pessoas que defendem um discurso de direita quando isso está na moda, não é, professor? É verdade. E estando na moda é tudo muito fácil. Nós chamamos de os mestres das obras prontas. No caso aqui do professor Rodrigo Jungmann do bem, é diferente. Ele está na linha de frente, na linha de combate pelo ideal da liberdade, porque geralmente essas pessoas ditas donas da verdade, paladinas da justiça, do pluralismo de ideias, não admitem o contraditório. Lembramos bem a Márcia Tiburi, que
hostilizou o Kim Kataguiri da forma que hostilizou, logo depois de escrever um livro a respeito de como dialogar com o contraditório. Interessante. Mas, professor, nós queríamos saber do senhor o seguinte: nesse pleito que tivemos agora de deputado, estadual e federal, houve um clamor popular muito grande aqui em Pernambuco. Quero salientar isso. Aqui em Pernambuco, tudo que o professor está falando aqui foi bastante noticiado, se correu em todas as academias aqui, a academia como um peso todo sabe dessa história, né? Comprovadamente, como ele disse, está no YouTube, não somente no canal dele, mas na velha mídia, né? Na hashtag mídia podre, né? E houve um clamor imenso aqui em Pernambuco pela candidatura dele, que não se deu por forças maiores, né? Algumas intercorrências que impediram. Mas esse clamor, que eu sei, eu sou testemunha disso, continua aí em voga. Isso, o professor Rodrigo, lhe move de alguma forma para não desistir da vida pública e, quem sabe, enfrentar um pleito talvez agora em 2020? Sim, com certeza. Eu, dispondo das condições adequadas, eu pretendo concorrer sim em 2020 para o cargo de vereador. Exclusivamente vereador? Sim, sim. Em 2022 eu poderia eventualmente me candidatar para outra função, mas certamente em 2020 eu pretendo sim. O Poder Executivo ainda não é de seu interesse? Não, eu penso que o Legislativo é, por excelência, o grande treino da vida política, e a participação no Executivo me parece que deve vir depois. O indivíduo adquire uma vivência do Legislativo. Isso, eu acho muito interessante, professor Jungmann, porque o pleito de 2020 será extremamente concorrido, né? Porque as velhas raposas que ficaram fora vão querer retornar ao, vamos, entre aspas, o galinheiro, né? E nós precisamos de uma renovação e precisamos ter leis municipais que bloqueiem essa doutrinação escolar. O professor Rodrigo Jungmann, ele tem uma participação muito forte no projeto do Escola Sem Partidos, né? Foi ouvido inclusive da Câmara Federal. Sim. O professor Rodrigo Jungmann é uma pessoa que já esteve escutado e trabalhando junto com o pessoal do Brasil Paralelo, isso é muito importante, né? Isso legitima a sua pessoa, não é? Não apenas academicamente, mas o seu caráter, a sua vida pública, social, defesa da política, da nova política, né? E além de fazer parte da nova mídia, né? Essa mídia livre que é essa que nós estamos vivendo aqui. Então, qual a sua intenção no sentido da escola, como foco a escola em si, num projeto de vereança? Olha, eu acho que devem ser aprovadas leis no sentido de garantir que a escola cumpra a sua destinação, que é a do ensino e da formação profissional e da capacitação para a reflexão, para o pensamento. Mas isso implica que seja facultado ao aluno, ao estudioso, ao aprendiz, um acesso genuíno às várias correntes de pensamento. Isso. Que infelizmente não é o que ocorre no Brasil, em que a esquerda monopoliza a universidade praticamente toda, detém 99,9% da universidade brasileira, e basicamente os alunos só aprendem conteúdos de esquerda, só são apresentados autores de esquerda, e se isso acontecesse só na universidade já seria um mal bastante grande, mas a tragédia é que essa doutrinação, porque não há outra palavra, começa já nas séries inferiores. Eu diria mesmo no ginásio e no secundário. E a coisa apenas digamos assim, se acentua ainda mais na universidade. Mas existe em todos os níveis, tragicamente. E o que é mais trágico ainda, né, pastor, é que a esquerda chega ao ponto, né, sórdido de querer levar para o âmbito da educação infantil matérias que qualquer pessoa de bom senso sabe que ainda não
corresponde ao nível de maturidade dos destinatários, né? Não é razoável que uma criança de 6, 7, 8, 9 anos seja apresentada a matérias sobre ideologia de gênero, diversidade sexual, etc. E notem bem, isso aqui não significa da minha parte, certamente também não é a posição nem do amigo Eduardo, nem do amigo Érico, qualquer tipo de hostilidade ou atitude persecutória, né, contra os homossexuais, os transexuais ou qualquer coisa desse tipo. São filhos de Deus, tanto quanto qualquer um de nós. Exatamente. E merecem todas as proteções da moralidade, da legalidade, etc. O que nós não aceitamos é tão somente que certos conteúdos que levam à sexualização precoce sejam apresentados para crianças que ainda não têm a maturidade para absorver esses conteúdos. Exatamente, né? Se fosse uma coisa exclusivamente hétero, seria tão errado quanto. Quer dizer, a questão não é essa. Isso. A questão é que não se deve queimar etapas na formação moral e intelectual, etc., de uma criança. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro também aqui, para você que nos escuta, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, se inscreva no canal do professor Rodrigo Jungmann, o Jungmann do bem, gente. Esse é o do bem. Existem outros, mas esse é o do bem. Né? Eu queria deixar claro aqui que, em momento algum, o professor Jungmann nos procurou para essa entrevista. Isso aqui é uma atitude que partiu da nossa parte, da Missão Batista Independente, e com apoio de vários pastores. Temos alguns amigos em comum, mas alguns pastores que acompanham a vida do professor, mas ele nunca foi numa igreja pedir um apoio, pedir um voto, ou de forma alguma. Para não dizer que o professor Jungmann nunca pediu nada, uma vez quando nós estávamos conversando, ele pediu oração. E aí nós temos que, evidentemente, orar um pelos outros, é a ordem do Senhor Jesus. Mas fora disso... Teve uma vez que eu pedi uma carona também. Uma carona, mas que foi com o Eduardo, né? Mas não há essa intenção de como um político que vai nos lugares e se apresenta de forma alguma. Nós que observamos o histórico e a trajetória do professor e viemos aqui, tenho certeza, professor, que a Missão Batista, eu represento aqui a Missão Batista Independente, juntamente com o Eduardo, estamos hipotecando total solidariedade e apoio ao senhor, assim como também falo em nome do pastor, professor, doutor André Holanda, né, e outros mais, excelente pessoa, e outros mais, que estão já observando o senhor há um certo tempo, que lamentavelmente nos sentimos furtados de não podermos ter tido a oportunidade de votar num homem como o senhor, que nós dizemos aqui não é rasgação, não temos nenhum compromisso nesse sentido, mas votar num homem como o Rodrigo Jungmann enobrece o voto de qualquer cidadão, principalmente o cidadão brasileiro que tem passado por aqui sim nós podemos dizer, essa verdadeira idade das trevas. Sim. Que nós passamos recentemente, né? Quase 20 anos de idade das trevas aqui, e estamos aí ansiosos esperando para chegar o momento em que nós possamos, né, porque aqui em Pernambuco, se no Brasil é assim, imagine num estado como Pernambuco. Se me permite, pastor, eu gostaria de deixar claro que a eleição do Bolsonaro, que hoje, dia 25 de outubro, né, está praticamente assegurada, né? Graças a Deus. A não ser que houvesse uma fraude monumental. Mas aí daria a baioneta. Exatamente. Não ia passar em branca nuvem. De forma alguma. Isso não é o fim das batalhas, não. Isso é apenas o começo. Que existe toda uma luta a ser travada ainda. Sobretudo nessa esfera educacional, né? Isso. Que ele já disse que vai entrar com lança-chamas, né? Em que a esquerda faz coisas horrorosas, né? Eu tenho dito no nosso canal, professor, que nossa civilização é sustentada em 3 colunas. A filosofia grega, a moral judaico-cristã e o direito romano. Exatamente. Né?
E a a refundação do Brasil, com a era Bolsonaro, também tem 3 patamares: eleição, posse e governança, né? Então, a eleição de 2020 será tão importante, se talvez até mais importante, do que essa que nós tivemos agora, né? do pleito de deputado, do senador e tudo mais. Porque Bolsonaro já declarou que vai fechar o Instituto da Reeleição. Para ele mesmo, ele não pretende se reeleger. Ou seja, quem vem depois, Bolsonaro nós sabemos quem é. Bolsonaro nós temos 28 anos de trajetória, mas quem vem depois? Qual é o Brasil que nós vamos construir? Se nós não tivermos em cada estado, em cada município, uma vereança segura, com pessoas comprometidas nesse processo, porque não é um momento, é um processo de refundação do Brasil, é como Jesus dizia o seguinte: quando você expulsa o demônio de alguém, e o demônio rodeia a terra, e volta e encontra a casa sem dono, ele traz mais 7. Entendeu? Então, se nós não arrumarmos a nossa casa agora em 2020, quais são os demônios que virão? Pode falar, fique à vontade para expulsar. É verdade, é apenas o começo de um processo, né? Exato. Essa vitória política deve ser sucedida por outras, né? E tão importante quanto as vitórias políticas são as vitórias no terreno da educação, da cultura, porque só se chega ao poder político depois que existe uma revolução cultural, né? O caso com Bolsonaro foi o caso também. Isso. Primeiro houve um retorno do pensamento conservador ao Brasil, coisa que vem de alguns anos para cá, e foi isso que tornou possível, viabilizou essa candidatura. Essa candidatura que domingo será vitoriosa, amém, há 5 anos atrás seria impensável, exato, totalmente impensável. E, no entanto, ela será vitoriosa no domingo próximo. Graças a Deus. Em 2010, professor, por eleição, a primeira eleição do poste, na Universidade Católica, nós éramos de lá na época, e não havia opção, aquilo que nós dizemos lá em Olinda, na falta de vamos pôr para não ficar sem. Então era serra ou serra, né? E nós estávamos fazendo oposição veemente, inclusive nós dizíamos aqui na época que era Dilma 1,99, cada lojinha que ela faliu, de 1,99. Meu irmão, na Rua do Lazer, eu, Eduardo, mais 3 seminaristas que ainda existiam na Católica, que não estava tão avermelhada ainda. Resultado, quase fomos lixados ali por 5 mil pessoas. Não fosse os barraqueiros ali da Rua do Lazer, nós teríamos apanhado muito ali dentro, na Rua do Lazer. Mas hoje, por quê? Porque em 2010, ser contra a Lula, ser contra o PT, era impensável. Bolsonaro, o pessoal diz, Bolsonaro está há 28 anos aí, o que foi que ele fez? Ele construiu isso que nós estamos vivenciando agora. Ele pavimentou essa estrada para chegar até aqui. Rodrigo, professor, eu vou lhe fazer uma pergunta agora que é inevitável. É inevitável, com certeza as pessoas vão perguntar. E o Indiana Jones do Brasil, coroné pernambucano, qual é a relação, além dos nomes, entre o senhor e o nosso ministreco? Olha, ele é meu primo de 3º grau, o Raul Jungmann. Ele é filho de um... O Jungmann do mal, esse é o Jungmann do bem. Ele é filho de um primo da minha mãe. Os pais dele, meu primo, em 3º grau. E, enfim, não tenho com ele relações de nenhuma espécie. Salva do parentesco, não posso negar que é um parentesco, embora um parentesco remoto. Eu devo ter visto umas 4, 5 vezes, no máximo, ao longo da minha vida. E mal troquei meia dúzia de palavras com ele. Teve uma vez num daqueles corredores do shopping Rio Mar, em que ele vinha caminhando, eu vinha caminhando na direção oposta, e eu passei por ele e disse boa tarde, deputado, e ele respondeu boa tarde. Foi esse foi essa a enorme conversa que eu tive com o Raul Júnior.
Então, e realmente a divergência de natureza ideológica é bastante acentuada, né? Porque ele é um homem de esquerda, claramente. Não tão radical quanto muitos que há por aí. Mas eu não, eu sou um homem de centro-direita, vamos dizer assim. Um conservador moderado. Mas claramente um homem que está no outro polo, né, do pensamento político. Pois é, então não resta dúvida, o Jungmann do bem. Já pensou se estivesse na política, só o fato de não ser buscado para ser cooptado já atesta a seu favor. Porque, enfim, né, é uma plataforma. Pois é, professor, como eu lhe disse, repito, reitero, conte absolutamente com o nosso integral apoio, nosso protesto de felicidade, que prospere esse seu ideal, porque o senhor realmente, se há alguém aqui, e eu falo como acadêmico, dentro da academia, se há alguém que tem condições, tem história e trajetória para começar uma vida pública em defesa da nossa cidade, lembrando que Pernambuco não se dobrará, não é? Essa pessoa é o senhor, e acredite que no povo cristão, pelo menos naquelas pessoas que nós conhecemos, que nós nos dirigimos e temos falado muito de seu nome, antes mesmo de termos contato com o senhor, que nós conhecemos via YouTube, justamente por esses documentários que nós víamos da velha mídia, né? A mídia aberta, a velha mídia, e nos aproximamos por ocasião de Bolsonaro, né? Ali nos terraços de Bivar, né? Isso do PSL, mas a admiração já havia, né? E nós temos falado muito em seu nome, sem nenhum interesse político, por apenas, ou se é que podemos dizer apenas isso, por acreditarmos na sua história. Porque o Rodrigo, ele não prega o ideal dele, nem ele sai levantando bandeiras dele. Ele trabalha a ideia de um país livre, de uma sociedade liberal, aberta, mediamente conservadora, assim como nós. Olha, Deus entregou ao ser humano o dom do livre arbítrio. Nós não somos ninguém para tirar o que Deus deu. A pessoa tem o livre-arbítrio, inclusive, para fazer o erro. Não é? Então, a pessoa quer ser feliz, seja. É hétero, quer ter 3 mulheres, 4. Você vai dar conta de dar a Deus, meu irmão. Você é homossexual, fique à vontade. Temos amizades, grandes amizades homossexuais, pessoas ateias nesse canal, quase 20% desse canal são pessoas ateias, acadêmicas. Nos damos muito bem, a pessoa tem o direito de não crer em nada. Neste aspecto, nós somos moderados, conservadores. Entenderam? Então, estamos aqui com um homem que, com certeza, representa os ideais democráticos, os ideais republicanos reais, onde o pluralismo de ideia é verdadeiro, né, e a liberdade é absolutamente plena. Quer colocar mais alguma coisa, professor? Não, eu gostaria apenas de agradecer, né, calorosamente ao Eduardo, que está aqui filmando, ao seu pai, o nosso amigo Érico Lustosa, que é uma figura muito apaixonada, né, faz tudo com muita intensidade. Obrigado. E é um imenso prazer, estarei sempre à disposição para outras ocasiões, se porventura quiserem voltar a conversar, estarei sempre às ordens. Saúdo aí quem venha a assistir essa gravação. E seguiremos na batalha, isso é certo. Amém. Se não for na política, será na academia, mas de uma forma ou de outra nós seguiremos na batalha, porque a causa é justa, né? Mas nós temos que orar para que seja na política. Esse homem tem que ser levado para a política na base da oração, porque nós precisamos, gente, acreditem, nós precisamos de pessoas assim na política. Se não for desta forma, nós não renovaremos o Brasil. É melhor Já ir se acostumando. Fiquem todos na paz de Cristo.